Olá, devs! Bem-vindos à segunda aula do curso de Introdução a Vue.js e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre criação de componentes em Vue. Bom, como vocês já podem ter visto aqui, eu já estou com alguns arquivos abertos e um projetinho rodando aqui. Eu basicamente peguei o Vue CLI, criei um projeto novo no Vue CLI, selecionando apenas a opção do Babel e o resto deixei todo desselecionado para vir com a menor configuração possível para essa aula, ok? E também fiz algumas limpezas e uma configuração que eu vou passar rapidamente aqui com vocês, para caso alguém queira acompanhar o projeto do mesmo jeito que eu, codificando junto comigo, ok? Bom, então a gente tem aqui os arquivos que o Vue CLI gera para a gente. Aqui na pasta public eu deixei apenas o index.html, limpei tudo o que tinha de excesso aqui, deixei apenas o body com a div com ID igual a root. Aqui vocês vão ver que ele coloca o ID igual a app. Se vocês quiserem, não precisa mudar. Eu mudei apenas para diferenciar do componente app.vue. Por quê? Porque aqui no app.vue ele também gera um ID igual a app. E eu não queria gerar confusão, então eu troquei aqui no index.html para root. Aqui no app.vue eu também limpei, deixei apenas essa div com um script simplificado e o style. Eu deixei alguns estilos de CSS apenas para centralizar os componentes que a gente colocar ali, para ficar centralizado no meio da tela. E deletei as pastas de componentes que tinham aqui e tudo mais, e criei esse arquivo components.js, que é onde a gente vai estar criando alguns componentes. E para importar ele, eu importo aqui no main.js, nessa linha aqui, na linha 4, pode ver a importação. Então, dessa forma, sempre que o projeto rodar, ele vai importar o componente e, consequentemente, executar todos os códigos que estão aqui. E como eu troquei o ID de app para root aqui no index.html, aqui no meu main, eu precisei, nessa linha aqui onde ele faz o mount, eu passo qual que é o ID de onde eu quero montar o meu Vue. Então aqui ele vai vir por app por default e eu troquei para root para ele montar nessa div aqui do body, ok? Se vocês não mexeram, não tem por que mexer aqui, ok? Não tem problema algum. Outra coisa, eu criei esse arquivo vue.config.js, por quê? Por default, o Vue CLI ele espera que você trabalhe com componentes em arquivos.vue. Então, algumas outras formas que eu vou estar mostrando aqui para vocês, a gente depende de que esses componentes sejam compilados em tempo de execução. Então, a gente precisa habilitar essa flag na configuração do projeto para que esses componentes consigam funcionar e aparecer na tela e rodar tudo certinho, ok? E de resto, eu deixei default aqui. Aqui eu deixei ele rodando já, usando Yarn, mas vocês podem estar utilizando NPM sem problema algum. Basicamente, eu rodei o Yarn Serve ou o NPM Run Serve. Okay? E deixei esse projeto aberto aqui. Antes de fato a gente começar a codificar os componentes, eu gostaria de introduzir o conceito de componentes para vocês, para caso alguém ainda não esteja totalmente familiarizado com isso. Então, basicamente, o que é um componente? Eu vou utilizar o próprio Google para definir isso para a gente fazer uma comparação do que o dicionário diz para a gente, do que a gente enxerga como componentes numa aplicação Single Page Application, por exemplo. Bom, o Google diz para a gente, dá um zoom aqui, um componente é algo que ou que compõe ou ajuda na composição de algo, que ou que é parte constituinte de um sistema. Ou seja, a gente, voltando aqui mesmo para o Google, um componente vai ser todo o trecho de código que a gente escrever que vai simbolizar uma parte daquela nossa aplicação. Então, a gente vai ter uma aplicação montada e a gente vai ter pedaços que vão representar blocos dessa aplicação. Então, mostrando aqui o Google, por exemplo, a gente tem a página inicial deles aqui. Como o componente é algo que compõe esse sistema, então o que compõe essa página inicial do Google? Bom, a gente tem esse header aqui em cima com esses botões, a gente tem o logo da Google, a barra de search, outros botões, um footer aqui embaixo. Então tudo isso a gente consegue separar em componentes, dizer que eles são componentes, porque eles são
trechos, né, são pedaços de código que criam que dão algum significado para aquele bloco. Ou seja, esses botões que a gente tem aqui poderiam ser componentes individuais e a gente pode ter um header, que é um outro componente que engloba esses componentes de botões. Ou seja, um componente ele pode ser desde algo maior, que engloba outros componentes, quanto algo mais atômico, mais simples, como por exemplo o caso de um botão apenas poderia ser um componente também. Por boas práticas, a gente sempre tenta trazer o componente de uma maneira simples. Ou seja, quanto menor esse componente, melhor você consegue dizer para que ele serve. Então, dessa forma, você consegue entender melhor o código e deixar ele mais estruturado. Componentes também, principalmente em aplicações single page, podem ser reutilizados. Então, geralmente, se você tem componentes bem parecidos, a gente cria componentes genéricos para que eles sejam renderizados mais de uma vez, mudando apenas alguns valores passados para eles. E a gente vai entender tudo isso durante o curso, ok? Então, agora que a gente já tem uma visão do que é um componente de fato, vamos de fato criar e ver como ele funciona, ok? Nessa aula eu vou mostrar para vocês sete formas de criar um componente, ok? Nem todas elas são muito utilizadas. Geralmente num projeto a gente vai utilizar componentes criados a partir de arquivos .view. Por quê? Porque é uma forma de manter a estrutura mais organizada, a gente tem um reaproveitamento melhor e também a gente consegue ter mais poder com ele. Pela forma como ele é composto, a gente tem uma melhor estruturação, fazendo com que o nosso código fique mais legível, fique mais organizado. Eu vou começar por esse, que é o mais utilizado. Então, como vocês podem ver, o app.view já é um arquivo .view. Então, ele por si só já é um componente. Porém, ele vai ser um componente que vai englobar outros. Então, a gente pode chamar ele de um componente container, ou nesse caso, o componente root, por ser o primeiro componente que a gente vai ter. Então, o primeiro componente que a gente vai criar, todos os componentes que eu vou criar nessa aula vão ser componentes bem simples, ok? Principalmente para só passar a ideia de como criar eles, ok? Não entrar em muito detalhes que a gente vai entrar nas próximas aulas. Então, basicamente, eles vão ser botões que fazem alguma contagem. Então, esse primeiro botão a gente vai chamar de button view. Okay? E como ele já está no nosso template, ele já faz parte do nosso app.view. Então, a gente pega ele para usar. Como a gente cria ele? Bom, a gente precisa importar ele de algum lugar aqui na tag scripts. Então, a gente vai importar ele. Eu vou criar aqui mesmo. Então, o correto é a gente ter uma pasta de componentes, geralmente, ou depende da estrutura como você prefere trabalhar. Mas nesse caso, como vai ser algo mais simples, eu vou deixar aqui no source mesmo, sem problema. Então, a gente criou o arquivo aqui. Beleza? Bom, como vocês já puderam ter visto aqui no app, a gente tem algumas estruturas que eu vou criar aqui com vocês no button.view. Bom, a primeira delas, quando a gente trabalha com componentes com arquivos.view, a gente tem 3 blocos principais. O bloco de template, que é onde vai ficar de fato o nosso, digamos, HTML do nosso componente, né? O nosso template, as nossas tags que vão simbolizar, né, a estrutura do nosso componente. Então, geralmente aqui vai ser código HTML, com algumas ressalvas que o Vue deixa a gente colocar, por exemplo, expressões e tudo mais. Mas geralmente a gente vai estar utilizando, o principal dele é fornecer toda a estrutura do nosso componente. A segunda delas é a tag script, que é onde a gente de fato exporta e também faz algumas importações de configurações do Vue para aquele componente. Então, por exemplo, aqui no script eu poderia, por exemplo, importar algum dado mocado que está em algum lugar, ok? A gente poderia importar plugins que estão instalados na nossa aplicação, enfim, tudo que envolve bibliotecas de terceiros ou
ou então outros arquivos que a gente tem na aplicação, por exemplo, arquivos de constante, arquivos de utilidades, de ajuda, enfim. Tudo que a gente tiver de externo e quiser colocar no nosso componente, a gente importa aqui na tag de script. E a exportação que a gente tem aqui sempre vai ser de um objeto. E esse objeto significa a configuração daquele componente. Eu não vou entrar a fundo em detalhes nessa aula de todos os valores que a gente pode colocar aqui, mas conforme as aulas forem passando, a gente vai vendo vários do que a gente pode utilizar. Os principais que eu vou colocar aqui vão ser, principalmente para arquivos.view, é sempre bom pôr um nome para eles, para que fique fácil de identificar eles, por exemplo, no DevTools do browser, na extensão do View, por exemplo, fica fácil de identificar ele. Quando dá um erro também, ele usa esse nome como referência. Vamos também ter um data, que ele vai ser uma função que vai retornar um valor, propriedade count, que vai ser a nossa contagem. Ok? Bom, e esse data a gente vai entrar mais em detalhes nas próximas aulas também, ok? E aqui no nosso, o terceiro bloco, a gente tem... o data ele é basicamente o nosso estado do nosso componente. E o terceiro bloco é o bloco de estilização. A gente pode definir, por exemplo, a linguagem aqui se a gente quiser. Tá dando erro aqui por causa de uma extensão que eu tenho. Deixa aqui. Bom, mas aqui a gente não vai se preocupar com estilização, então a gente não precisa colocar. Bom, e o que a gente vai pôr de componente? Como vai ser esse componente criado? Ele vai ser um botão e vai simplesmente ter o texto de quantas vezes a gente clicou nesse botão. Ok? Então a gente tem o método de clique. E novamente, eu vou explicar isso aqui com mais detalhes em vídeos mais para frente, mas basicamente aqui eu estou falando o quê? Cria uma tag botão para mim, escuta o evento de clique nesse botão, ou seja, esse @clique basicamente escuta o evento de clique. Aqui eu posso ter algumas abordagens que o Vue deixa a gente fazer. Eu vou utilizar o conceito de métodos, ok? Para ficar um pouco mais... para apresentar já algo diferente para vocês do que eu fiz na vídeo, onde eu brinquei um pouco com o Vue, onde eu simplesmente fazia um count mais. Mas vamos colocar um método aqui. Então, é o método clicar mesmo? Ou melhor, clique. Então a gente vem aqui, o nosso objeto de exportação, uma das propriedades que a gente tem é o clique. Basicamente a gente vai fazer um dis.count mais. Ok? Bom, então com isso a gente tem um botão que vai renderizar o texto clique. Quantas vezes vai renderizar também o botão, o valor da propriedade count que está no nosso estado e a palavra times na frente. E quando ele for clicado, a gente vai incrementar esse valor e, consequentemente, ele vai ser renderizado aqui novamente. Bom, mas só mais um detalhe importante, que apesar da gente ter importado o nosso botão aqui no app, a gente ainda não falou para o Vue que o app depende do componente button View. Então, para fazer isso, a gente vem aqui e coloca a propriedade components. Aqui a gente vai falar quais são os componentes que esse componente container tem dependência. Então, no caso aqui, o app tem dependência do button View. Então, salvando isso e vindo aqui para a tela, então, agora a gente consegue ver que o componente foi renderizado. Então, se a gente clicar aqui, ele vai incrementar a contagem. Então, esse é o modo mais utilizado, mais recomendável e que você vai ter muito mais facilidade e poder de utilizar. Então, se não for um protótipo rápido ou coisas muito simples, ou você estiver num ambiente onde você pode configurar um projeto, né, com Vue CLI ou o boilerplate que seja, que te dá essa possibilidade de utilizar componentes através de arquivos Vue, vá por esse lado, ok? Mas vou mostrar também agora outras 6 maneiras que a gente pode estar criando esses componentes
para que aí de fato, dependendo do cenário que você se deparar, você conhecer essas outras formas e aplicar a que fizer mais sentido ou a que for possível. Então, para isso, eu vou abrir aqui o arquivo de componentes e agora a gente vai criar de fato aqui. Os componentes que eu colocar aqui, eles vão estar sendo cadastrados no que a gente chama de escopo global do Vue. Então, por isso que daqui a gente consegue colocar, o que a gente escrever aqui, a gente vai conseguir acessar aqui no app apenas referenciando o nome deles, dos componentes, porque a gente vai estar cadastrando globalmente no Vue. A gente poderia fazer ele escopado aqui no app, mas não vem ao caso. Como é algo mais simples, a gente deixa global mesmo, mas para vocês conhecerem que tem essas duas formas. A gente pode criar os componentes tanto dentro do próprio escopo aqui do app, quanto de um escopo global, que é o que a gente vai fazer. Então, para isso, deixa eu deletar aqui o nome. A gente vai importar o Vue. Aqui o Vue, ele, apesar de a gente estar fazendo uma nova importação, ele sabe que é para utilizar da mesma instância. Então, o que a gente colocar aqui vai refletir no Vue que a gente já está utilizando. Então, a primeira que eu vou apresentar para vocês é através de criar templates através de string. Então, dentro do objeto do Vue, a gente tem esse método de componente, o component. E é uma função, um método, que recebe dois parâmetros. O primeiro é o ID, que é o identificador desse componente. A gente vai chamar aqui de button string. E o segundo são propriedades do construtor do Vue para aquele componente. Então, no caso aqui, a gente vai definir um template. E também vamos definir o data e os métodos. Igualzinho a gente tem para o button view. Então, como ele é igualzinho, a gente vai só reaproveitar. Até porque a ideia é a gente manter a mesma estrutura e a mesma lógica dos componentes para a gente comparar o mesmo componente sendo criado de diversas maneiras. Então, aqui, como ele é uma string, a gente deixa tudo inline. E o data e os métodos, a gente só pega aqui e cola de volta. Aqui a gente vai reutilizar esse data, esse método várias vezes, mas eu não vou jogar, por exemplo, dentro de uma variável e desestruturar ela, para vocês realmente olharem e verem o conjunto do componente completo como um todo, como se fossem arquivos à parte, ok? Então, para garantir um melhor entendimento, eu acho que dessa forma fica mais visível. Então a gente vai estar sempre copiando e colando esses valores que são similares. Bom, então agora a gente tem aqui nosso button string, a gente vem aqui no app, coloca ele aqui e salva. Aí, se a gente vier aqui, ele já apareceu. Tá bom? Vou mudar o nome aqui para conseguir referenciar que ele realmente é o outro componente. Então, como podem ver, button view e button strings ambos funcionando. Para simplificar um pouco, vou colocar o components aqui do lado para dar para enxergar os dois arquivos de uma vez só. Bom, então, ok. Agora, esse aqui é um dos outros métodos que tem para criar. O próximo, ele é praticamente o mesmo, só que ao invés de string, a gente vai utilizar template string. Então, eu vou simplesmente copiar e colar ele. E já vou deixar ele referenciado aqui. Para já referenciar. Então, aqui, ao invés de string normal, a gente vai usar o template string. E chegou com o ECMAScript 6, para quem ainda não conhece o template string, ele é basicamente uma string com superpoderes. Então aqui a gente consegue, por exemplo, se a gente quisesse abrir o escopo aqui para acessar coisas externas, a gente utilizaria essa sintaxe, né, de $, e abre e fecha chaves, e aqui dentro a gente conseguiria colocar qualquer expressão que a gente quisesse. Mas no caso a gente não vai utilizar disso. E também a outra vantagem é que a gente consegue utilizar ele multiline. Então a gente pode identar aqui bonitinho e serve. Vou trocar aqui primeiro o nome para o button string. Se a gente vier aqui para a aula, a gente vai ver que agora a gente tem os três. Bom,
O próximo que a gente vai criar, ele vai ser o que a gente chama de XTemplates. Ele funciona um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar diretamente no index.html para esse caso. Como que ele funciona? Aqui a gente tem o nosso view injetando os nossos componentes dentro do ID root. Porém, com o XTemplate a gente consegue, através de um script com um tipo diferente, falar para o view pegar esse script e converter, né, compilar ele para um componente que tem a sua própria funcionalidade. Então, como que funciona? A gente dá um tipo para ele aqui de XTemplate, na verdade, text XTemplate, e a gente dá um ID para a gente referenciar isso no nosso componente. Então, aqui eu vou colocar de button XTemplate. Então, agora eu vou aqui dentro, de fato, colocar o meu componente. Então, vou pegar ele aqui no próprio button view. Pego ele aqui. Volto aqui no HTML e colo ele aqui. Então, vocês podem ver, eu estou fora da minha div root, onde o view está trabalhando. Mas mesmo assim, o view ele vai conseguir enxergar esse componente pelo ID dele e vai conseguir transformar, né, compilar ele em tempo de execução para colocar aí a funcionalidade de componente nele. Então a gente salva aqui, volta aqui em componentes, a gente ainda precisa registrar ele, ok? Então a gente vai chamar ele de button XTemplate e vai falar que o template dele é aquele ID que a gente definiu para ele. E aqui a gente ainda precisa ter o data_use_method. Então a gente pega aqui e coloca eles aqui. Então, beleza, compilou. Aqui agora a gente só precisa referenciar ele aqui no nosso app. E se a gente abrir aqui, novamente eu esqueci de mudar o texto. Provavelmente isso vai acontecer mais vezes. Então, salva aqui. Beleza, está funcionando mais uma forma aí de criar componentes. Bom, o próximo a gente vai definir agora, a gente pode fechar eles aqui, vai ser o inline template. Então, como ele funciona? A gente vai definir aqui o componente de novo. Aproveitar aqui. Porém, dessa vez, a gente não vai trabalhar com o template aqui. E a gente vai definir aqui um nome. Vamos pôr de button line. E aqui a gente vai, aqui no nosso app, no componente, né, que a gente quer colocar esse componente button inline, a gente vai chamar ele, ok? Aqui a gente vai passar o atributo inline-template. Aí o view ele vai saber aonde encontrar esse componente. Então, aí aqui dentro a gente vai colocar o nosso componente. Então, vou simplesmente reaproveitar lá novamente do button.view. Deixa eu pegar ele aqui. Então, dessa forma a gente criou um componente inline, ou seja, dentro do próprio componente a gente criou a estrutura desse próximo componente e a gente define toda a sua estrutura fora aqui no arquivo de components.js. Então, colocando aqui o nome, eu já estava quase esquecendo. A gente vem aqui para aplicação e consegue ver. Salvar. Deu F5 que ele não estava refletindo e agora está aparecendo aqui funcionando corretamente. O próximo que a gente vai trabalhar é o mais complicado, eu diria. A vantagem dele é que ele não depende de nenhuma compilação. Então, ele vai te dar acesso ao JavaScript total. E é o de utilizar a função de render. Então, como que ela funciona? Vou criar novamente aqui. Vou até definir aqui button render. E aqui a gente vai definir view.component button render. Aqui a gente só replica o data e os métodos. E como terceiro parâmetro a gente chama a função de render. Aqui, por padrão, ela vai receber um parâmetro chamado
que eu estou nomeando na verdade de createElement, que é uma função que a gente vai retornar a execução dessa função quando o render for chamado. Então, quais são os parâmetros dessa função? O primeiro deles é a tag, que a gente quer renderizar. O segundo são as propriedades, né, as opções de criação para essa tag. E o terceiro são os elementos filhos dentro dessa tag, se a gente tiver. Então, no caso, a gente está criando a tag button. Como propriedades, o que a gente tem dentro desse button? A gente quer que ele clique, ou seja, a gente quer ouvir o evento de clique. Então, uma das opções, né, das propriedades dessas opções é a propriedade on, que é o mesmo on que a gente coloca na tag button, quando a gente mexeu nos outros métodos, nos outros meios de se fazer componentes. E qual é o evento que a gente está escutando, que é o evento de clique. Então a gente está falando o quê? Quando ele vai escutar o evento de clique e vai executar alguma coisa. No caso aqui a gente tem um método, então a gente simplesmente passa o dis.click. Se a gente quisesse ter aquele efeito onde a gente clica no botão e faz um count mais, mesmo dentro do próprio onClick, não dependendo de um método externo, né, de um método, por exemplo, o método de clique a gente quisesse fazer direto na tag, aqui precisa passar uma arrow function com dis.count mais. Aí a gente abre, né, o escopo dessa usando a arrow function para o componente passar, né, para esse dis ser referenciado na função externa. Então aqui, e como terceiro parâmetro, a gente passa aqui, né, o texto que a gente está renderizando, que é o click, que é o button render. E aqui eu estou usando template string, né? Então a gente coloca aqui dis.count. Então aqui a gente está, né, acessando a propriedade counts. Então, se a gente vier aqui no app, a gente vai ver que está funcionando. Então, como eu disse, esse aqui é o caso mais complexo que a gente tem, mas tem as suas funcionalidades, né? Tem os seus casos de uso. O último método, esse aqui é para quem gosta de React e já utiliza há algum tempo, que já conhece, né? Que é o JSX, que é basicamente escrever HTML no JavaScript. Então, como ele funciona? A gente vai definir aqui componente button JSX. Vamos definir ele aqui embaixo. E aqui a gente vai passar o data e os métodos. E aqui também vamos ter a função de render. Só que aqui no caso a gente simplesmente vai retornar direto o nosso HTML. Então vou pegar até aqui já, do lado. E vamos colocar ele aqui. Porém, isso aqui o Vue não entende. Pode ver que ele até deu erro. Por quê? Embaixo ele deu erro. Porque @click ele é coisa do Vue, que o Vue compila e transforma nos métodos de JavaScript para fazer funcionar. Aqui para o JSX ele vai ser bem parecido com o React, ou seja, a gente troca esse @click para onClick e em vez de string a gente usa chaves, igual no React. Então a gente aqui só precisa de um clique. E aqui em vez de duas chaves, a gente coloca uma só e passa o dis.count. Então salvando aqui, trocar esse texto só para JSX e pode ver que está funcionando. Então aqui a gente tem 7 maneiras diferentes de se criar esses componentes em Vue. Cada um deles tem a sua peculiaridade, tem o seu caso de uso, suas vantagens e desvantagens. E o correto é você utilizar o que mais vai te servir para o momento que você está precisando. Então, mas se você puder ter um projeto configurado, seja com Vue CLI ou alguns boilerplate, que já vem com todo o sistema pronto para trabalhar com o Vue, eu recomendo utilizar os componentes através de arquivos. Eu acredito que vai ter uma organização muito melhor e vocês vão conseguir ter a performance durante a criação dos componentes vai ser muito mais tranquila, porque vai estar tudo mais simples de ser utilizado, vai estar tudo localizado naquele único arquivo, seja o template, seja o script e também os estilos. Então, para o vídeo de hoje era isso.
No próximo vídeo, a gente vai de fato entrar em detalhes das propriedades de cada componente, né, no objeto de configuração deles. A gente vai ver cada propriedades do data, métodos e todos os outros, né, que o Vue possui. E então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.